Olá a todos, tudo bem? Mais uma vez, a paz do Senhor a todos vocês, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco baseado na carta de Paulo aos cristãos que habitavam em Roma, lá pelas médias dos anos de 57 depois de Cristo, ou aproximadamente 23 anos pós Jesus já ter ressuscitado. Então, capítulo 1, versículo de número 16, Paulo começa dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Você pode dar um amém? Bem, Paulo está dizendo que não se envergonha de pregar o evangelho, mas por que seria vergonhoso pregar o evangelho? Logo, você precisa saber e até definir, que muitas pessoas sabem o que é, mas não sabem definir o que é o evangelho. O evangelho de Cristo, o que é? Bom, vai ter que dar uma retrô um pouco e lembrar que entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus há uma distância de aproximadamente 400 anos, onde os teólogos, os rabinos, chegou a chamar de tempo interbíblico, ou tempo do silêncio de Deus, segundo informações e fontes confiáveis. Levou 400 anos, onde parou de haver manifestação divina de Deus concreta, seja profeta, seja mensagens. Deus se calou por um tempo, e nesse tempo as pessoas aspiravam por uma boa notícia vindo dos céus, porque o que se via não tinha nada a ver com os céus. Então esse silêncio, essa ausência da voz de Deus, gerou no povo uma expectativa, até porque havia no corações dos que conheciam o Torá, o Velho Testamento, a expectativa da notícia do Messias. Então, quando a Bíblia diz que quando Jesus nasce, o céu se abre, os pastores lá no campo, ouve um coral e os anjos dizerem: eis que vos trago novas de grande alegria, porque nasceu hoje na cidade de Davi o Filho de Deus, o Cristo de Deus, aquele que há de salvar o mundo dos seus pecados. Opa! O Evangelho significa boas notícias, notícias que trazem ao coração do homem alegria. E como seria vergonhoso trazer uma notícia que traz alegria? Então, aí surgem os problemas, porque com o decorrer do tempo, este Evangelho de Jesus Cristo, ele vai ter muitas barreiras. É um evangelho, essa notícia, ela vem ferindo os princípios morais, lógico, na visão romana, na visão global da época, porque o evangelho ele vem na contramão da realidade do que estava acontecendo. Então esse evangelho de Jesus Cristo, você vai perceber que quando Jesus convoca os discípulos e manda pregar o evangelho, ele fala: olha, eu vou mandar vocês vão como ovelha no meio dos lobos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos, e alguns de vocês irão morrer por causa do meu evangelho, ou desta boa notícia. Não demorou muito, você conhece a história, quando a Bíblia diz que os discípulos começam a pregar o evangelho,
a partir do capítulo 2 de Atos, você vai perceber que não demora a perseguição. E esta perseguição fez com que muita gente desistisse de pregar o evangelho e ficasse preso a outras situações. E hoje o que acontece, eu quero ser breve, é que não é fácil pregar o evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele não dá ibope, ele não promove fama em quem está pregando, ele promove mudança em quem está ouvindo, ele não gera riqueza em quem está ouvindo, ele gera convicção dos seus pecados e arrependimento e sede de uma vida de transformação. O evangelho, ele produz no homem a expectativa do juízo de Deus, produz no homem a expectativa da justiça de Deus, mas ele produz no homem também a fé, que acredita que, crendo no evangelho, ele tem perdão dos seus pecados. Por isso, quando Paulo chega em Roma, com a sabedoria que Paulo tinha, Paulo, um escriba fariseu da tribo de Benjamim, um judeu nato, com certeza as pessoas diziam, com a formação que você tem, com o potencial que você tem, quando nós temos muitas outras boas notícias para trazer ao povo, você não tem vergonha de pregar um evangelho de um Cristo suspeita, de um Cristo que, segundo Maria, foi o Espírito Santo que lhe engravidou, de um Cristo que foi morto na cruz do Calvário de forma tão vergonhosa, de um Cristo que aparentemente foi vencido pela morte. Para complicar, Paulo, o Cristo que tu prega, está dizendo na Bíblia que roubaram o corpo dele, lá em Mateus 28, você vai encontrar isto. Então, Paulo sendo questionado, Paulo disse, por que eu não me envergonho do evangelho? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele creem. Então, o evangelho não é para promover riqueza, o evangelho não é para promover fama pessoal, o evangelho não tem por função dar status. A função do verdadeiro evangelho é promover a salvação naqueles que ouvem. Quando o que acontece? As pessoas não sabem diferir este evangelho, não se preparam para pregar este evangelho, aí se torna um verdadeiro Forrest Gump. Você deve conhecer esse nome, Forrest Gump. É um grande filme, o contador de história. Aí conta-se a história de Moisés, mas não consegue colocar o Cristo na história de Moisés. Ele conta a história de Abraão, mas não consegue colocar o Cristo, que é a vida do evangelho, que é o poder de Deus. Então, para você poder pregar o evangelho que promove mudança, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Pode estudar, se prepare, faça bacharelado, faça o médio em teologia, mas não esqueça que para pregar o evangelho, e eu ainda vou falar aqui do evangelho integral, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Então, não me envergonho de pregar o evangelho, porque o que vocês dizem que é vergonhoso, o que vocês dizem que não dá ibope, que não dá status, produz fé para a salvação. Que salvação que é essa? Livrar o homem do inferno, livrar o homem da morte eterna, livrar o homem das condenações divinas. E para isto, você pregando o evangelho, você não pode abrir mão, aleluia, da vinda de Cristo como o dom de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você não pode abrir mão da morte de Jesus Cristo, que é a morte vicária. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas por de todo mundo. Não podemos pregar o evangelho sem falar da ressurreição de Cristo, que é escândalo para os gregos e para os judeus, e não podemos também pregar o evangelho sem
nos comprometer com a expectativa do arrebatamento, porque os anjos, quando ele foi ascendido aos céus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ele disse: por que estás olhando para o céu, varões galileus? Este Jesus que você está vendo subir, um dia há de descer, assim como para o céu está vendo ir. Então o evangelho integral é quando você prega a vinda, o nascimento, a vida de Jesus, o desenvolver, o evangelho que Jesus fez, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, glória a Deus, a sua ressurreição e a pregação da volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo é a tônica, uma das tônicas do Evangelho. Não foi à toa que o próprio Paulo disse aos cristãos que habitavam em Tessalônica na época, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai dizer: não quero, pois, irmãos, que seja como os demais, que não tem esperança, porque o mesmo Senhor aparecerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, num abrir e fechar de olhos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, consolai uns aos outros com estas palavras. Que Deus te abençoe e que você se apegue, ouça, avalie e creia no Evangelho, porque é o Evangelho a maior demonstração do poder de Deus na vida do homem. Amém.